Vamos que vamos! Pegue a sua apostilinha número 3, a aula 36, a página é a 106. Hoje falaremos sobre campo elétrico, especificamente sobre as linhas de força. Esta é a primeira aula de campo elétrico, vai ter mais, tá bom? Opa! Tudo bem? Vamos aí então? Aula de hoje, campo elétrico. Você já parou para pensar e se perguntou como é que uma carga sabe que existe a outra? Porque cargas de sinais opostos se atraem, de mesmo sinal se repelem? Como que uma carga sabe que tem a outra ali perto? Esse tipo de força é chamado de força de ação à distância ou forças de campo. Elas precisam de um campo para poder existirem. Veja só o exemplo clássico. Então o que é um campo? Seja ele elétrico, gravitacional, magnético. Eu escrevi assim de uma maneira bem simples. Nós podemos dizer que o campo nada mais é do que uma região de atuação da força. Olha só o exemplo para você entender. Eu gosto sempre de fazer essa comparação do campo elétrico com campo magnético com campo gravitacional. Aqui está o nosso planeta Terra, tá certo? Ao redor do nosso planeta, nas proximidades da superfície do planeta, nós temos a ação de um campo chamado campo gravitacional, que pode ser considerado constante, de valor aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado ou 10 newtons por quilo, tá bom? E essa gravidade é um vetor, esse campo gravitacional é um vetor que aponta para o centro da Terra. Tá bom, olha só, eu peguei aqui um pedaço da Terra. Isso aqui, imagina aqui uma superfície terrestre, e ali nós temos uma massa M. Notem, senhoras e senhores, que a massa M está imersa em uma região onde tem um campo elétrico. Se ele está imerso em uma região que tem campo, a região de campo é a região de ação da força. Então vai aparecer nesse corpo uma força na mesma direção e sentido desse campo gravitacional. Como é que chama essa força? Você sabe. Esta força que puxa ele para baixo aqui é a chamada força-peso, tá certo? Como é que calcula essa força-peso? Vamos lembrar? O peso, o módulo, na verdade, né? O módulo da força-peso é só fazer a massa do corpinho vezes o campo gravitacional. Então, com essa formulinha, nós conseguimos calcular o módulo da força-peso. Muito bem. De maneira análoga, preste atenção que vamos fazer agora. O que será o campo elétrico? Olha só, eu peguei aqui agora uma superfície, vou ficar aqui desse ladinho, uma superfície, só que em vez de ser um planeta, é uma superfície de um corpo que está carregado com uma carga negativa. Estou supondo negativa aqui só para ficar parecido com o da Terra. E aí eu coloquei, então próximo dessa carga existe um campo elétrico, nós vamos chamar de E, aqui era um campo gravitacional, existe uma carga positiva nessas proximidades. Opa, se essa carga está numa região que tem campo, nessa região vai ter força, certo? Então vai aparecer a força na carga porque ela está imersa em uma região de atuação de força chamada campo. Como é que essa força vai agir? Na mesma direção de E e no mesmo sentido, porque a carga em questão aqui é uma carga positiva, tá? Nós vamos discutir isso mais para frente. Essa força aqui é chamada força elétrica, eu chamei de FE. Como é que eu calculo a força elétrica? Vamos fazer uma analogia? Quem aqui está fazendo o papel da massa? Aqui, não é a carga? Então será a carga. A massa, gente, ela é sempre positiva. Agora a carga pode ser positiva ou negativa. Se eu quero calcular o módulo da força, então eu vou pegar sempre o módulo da carga, tá? Não importa se ela é mais ou é menos, nós vamos pegar o módulo. Vezes, aqui eu não multipliquei pelo campo gravitacional, então eu vou multiplicar pelo campo elétrico. Senhoras e senhores, já apresento para vocês de antemão, nem era o objetivo da aula, mas já foi de brinde para você, uma equaçãozinha para se calcular a força elétrica sem usar a lei de Coulomb, usando a carga e o campo elétrico. É o força que entra essa formulinha. Nós vamos usar ela muito, muito. Essa formulinha cai bastante em vestibular, tá bom? Mas lembra que o assunto de hoje, o foco principal é esse aqui, ó. Linhas de força. O que são as linhas de força? As linhas de força representam para a gente o mapeamento do campo elétrico ao redor de uma carga, ao redor de um corpo eletrizado. E aí nós vamos mostrar alguns casos para vocês, para a gente poder combinar o que as linhas de força representam. E ao olhar para essas linhas, você tem que tirar algumas conclusões. Então antes vamos entender como é que esse mapeamento do campo elétrico, chamado linhas de força, mas você também pode encontrar esse nome como linhas de campo, tá bom? Linhas de força ou linhas de campo, é um mapeamento do campo elétrico, tá bom? Então olha só, aqui neste primeiro caso, nós estamos supondo uma carga positiva pontiforme. O que é pontiforme? Em forma de ponto, uma pequena esfera. O campo elétrico ao redor de uma carga positiva
tem direção radial, passando pelo centro. Direção radial, e aponta para todos os lados. Agora, já que o campo elétrico é um vetor, qual é o sentido desse campo elétrico? Vamos combinar, tá? E não sou eu que estou combinando. Ficou convencionado de que o campo elétrico ao redor de uma carga positiva sempre aponta para fora. A gente costuma dizer que o campo elétrico nasce na carga mais. O campo elétrico emerge da carga mais. O campo elétrico sai da carga mais. Combinado? Na direção radial. Se nós tivermos uma carga pontiforme negativa, a coisa é a mesma. A figura ou as linhas de campo, esse mapeamento, tem uma mesma configuração, exceto pelo fato de que, em cargas negativas, esse campo aponta para dentro. Então, eles entram no campo elétrico. Tá bom? Então, as linhas de força apontam para fora, ou saem de uma carga mais, e entram na carga menos. Tudo bem até aqui? Ok. Isso se essas cargas estiverem isoladas, as linhas de força ao redor delas serão assim. Vou chamar aqui de LF, linhas de força. Tá bom. Agora, e se eu tiver duas cargas de mesmo valor em módulo, só que uma positiva e uma negativa? Aí aqui é o seguinte. Vai um detalhe importante. As linhas de campo, elas nunca se cruzam. Se elas nunca se cruzam, então a carga que sai da mais emenda com a carga que entra na menos, vira uma linha só, assim, ó. Tá? Tá, mas e essa carga aqui, ó, essa linha aqui ia sair da mais, essa linha que entra na menos? Guma, não vai chegar uma hora que elas vão se cruzar? Pois é, para não ocorrer o cruzamento, essas linhas emendam, formam uma deflexão e, ó, sai da mais, entra na menos. A mesma coisa aqui por baixo. Sai da mais, entra na menos. E assim vai para todas as linhas, ó. Sai da mais, entra na menos. Sai da mais, entra na menos. Aqui, ó, sai da mais, entra na menos. Sai da mais, entra na menos. E assim vai. Sai da mais, entra na menos. Deu para entender? Fica um desenho assim. Essa distribuição de linhas, ela é simétrica, tá? Ela é simétrica porque essas cargas têm mesmo módulo. Essa seria as linhas de força, ou mapeamento, a distribuição do campo elétrico ao redor dessas cargas, tá bom? Muito bem, assim elas não se cruzam. E se forem duas cargas de mesmo módulo, mas positivas? Por exemplo, como fiz aqui. E agora? Vamos lá. Lá, a carga que saía da mais entrava na menos, emendou, virou uma linha só. Mas e agora aqui? Ó, tem uma apontando para lá, uma apontando para cá. Elas não se cruzam. Vai haver uma repulsão, não é isso? Então a carga mais vai fazer, ó, vai fazer isso aqui. Deixa eu caprichar um pouco mais no desenho aqui, ó. Sai da mais, tanto para cima quanto para baixo, ó. Sai da mais. Se elas são de mesmo módulo, exatamente no meio dessas cargas, no ponto médio dessas cargas, o campo elétrico é nulo. E aí a gente tem um desenho assim, dessas linhas se deformando no sentido de repulsão, sempre apontando para fora, porque elas saem da mais. Sai da mais. Tudo bem? Olha lá, fica assim. E como é que seriam se fossem duas cargas pontuais de mesmo módulo, porém negativas? O desenho é equivalente a esse, né, pessoal? Exceto pelo fato de que aí as linhas, ao invés de apontarem saindo, elas estão entrando. Que até desenhei linhas a mais do que no outro ali, mas não tem problema. Tá bom? Ó, entra na menos, entra na menos, entra, 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 entra. Entra, 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 entra e assim vai. E de novo, se essas cargas têm mesmo módulo, exatamente no meio delas, no ponto médio entre elas, o campo, ele não está exatamente no meio aqui, né? O campo elétrico, o resultante, ele é nulo. Tá bom. Aí, distribuição simétrica, essa, né? Se você fizer uma linha que ela é simétrica, em simetria essas linhas, esse mapeamento, essas linhas de força. Agora vamos pegar um caso em que nós temos uma positiva e uma negativa, mas elas não têm o mesmo módulo. E aí, como é que fica? Bom, a carga negativa, eu estou supondo que ela tem o dobro do valor da carga positiva em módulo. Se ela tem o dobro, eu já vou adiantar para você. Se ela tem o dobro, então ela vai gerar um campo elétrico mais intenso, tá? Porque esse campo elétrico vai depender dessa carga geradora. Então, como é que fica? Vai ficar uma distribuição assimétrica agora. Acompanha comigo, ó. Sai da mais, entra na menos. Aí, sai da mais, eu vou fazer uma coisa de propósito, já explico por quê. Entra na menos. Sai da mais, entra na menos, sai da mais, entra na menos, sai da mais,
entra na menos. Tá parecendo um coração, não é lindo, né? E aí aqui, ó. Sai da mais, entra na menos. 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 Pessoal, deixa eu só ver aqui, ó. Quantas linhas estão saindo dessa, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer mais duas. Fiz 12 entrando e 6 saindo. Por que eu fiz isso? Porque se ela tem o dobro de carga, ela gera o dobro de campo. Então tem que ter mais... Esse é um dos motivos. Quanto mais linhas tem uma certa região, indica que aquela região tem um campo mais intenso. E outra coisa ainda, quanto mais próximas forem essas linhas, mais intenso ainda é o campo. Por isso que aqui eu desenhei as linhas mais afastadas, porque é uma carga menor, gera um campo mais fraco. E aqui essas linhas e mais próximas, porque aqui gera um campo mais intenso. Tudo bem? E aí, para a gente encerrar esses modelinhos, o último caso é quando você tem duas placas paralelas e são eletrizadas com sinais opostos. A de cima aqui mais, a de baixo menos. Como é que fica o campo elétrico nessa região? Esse é o campeão dos vestibulares. Sai da mais, entra na menos. Sai da mais, entra na menos. Pessoal, são linhas paralelas, todas com a mesma distância entre si, saindo da mais, entrando na menos. Essa situação é uma situação que a gente diz que o campo elétrico é uniforme. Uniforme. Deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui para a gente fazer uma revisão. Então, essa seria a representação das linhas de força que mostram o mapeamento de um campo elétrico. Estou querendo mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Tá vendo? Eu estou aqui ainda, mas vou sair um pouquinho da tela. O que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Eu vou colocar, e anota aí, por favor, quais são as características das linhas de força. É uma revisãozinha da aula de hoje, ó. A aula acabou, tá bom? Só uma revisãozinha, ó. A aula teórica, né? Vamos lá. Primeira coisa, o que a gente falou? Saem da positiva. Nascem na mais. Nascem, né? Emergem da mais. O que mais? Entram na negativa, ó. Entra na negativa. 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 Tudo bem? O que mais? Nunca se cruzam. Veja que em nenhum desenho as linhas de campo estão se cruzando. Então nunca vai ter cruzamento de linhas de campo. Ou linhas de força, né? O vetor campo elétrico... Nossa, a setinha ficou deslocada ali, mas não tem problema. O vetor campo elétrico, aquela setinha que está em cima do E, tá? É sempre tangente à linha. Pessoal, não desenhei nenhuma, mas vou mostrar agora para vocês, ó. Vamos pegar aqui, ó. Cada ponto dessa linha, minha mãozinha está aparecendo aí. Se eu for desenhar o campo elétrico em cada ponto... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Qual é o campo elétrico aqui, ó? Tangente à linha. Esse aqui é o campo elétrico. Qual é o campo elétrico aqui, ó? Tangente à linha. Qual é o campo elétrico aqui, ó? Aqui, ó. Tangente à linha. Qual é o campo elétrico aqui? Tangente à linha. Qual é o campo elétrico aqui, ó? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ó, tangente à linha. Qual é o campo elétrico aqui? Tangente à linha. Tangente à linha. E aqui? Tangente à linha. O campo elétrico é um vetor sempre tangente à linha em qualquer ponto que você queira. O campo elétrico resultante é sempre tangente à linha. Tá bom? O que mais? Quanto mais próximas forem as linhas, mais intenso é o campo. Olha só aqui, pessoal. Perto da carga, as linhas são mais próximas do que afastadas. Dá para perceber isso, ó? Linhas próximas, linhas afastadas. Então, perto da carga, o campo é forte. Não importa se a carga é negativa ou positiva, ó. Próximo da carga, linhas próximas. Longe da carga, linhas afastadas. Olha aqui, ó. Próximo da carga, linhas próximas. Longe da carga, linhas afastadas. Deu para entender, pessoal? E aqui, Guma, que a distância entre as linhas é sempre a mesma. Campo elétrico uniforme, tá bom? Outra coisa, quanto mais linhas tiver numa certa região, mais intenso é o campo. Lembra aqui, ó? Tem 12 linhas entrando e 6 saindo. Então essa região tem um campo mais intenso que essa. É um outro jeito de eu mostrar a intensidade do campo. Certo? Bom. Muito bem. Eu até fiquei até meio sem fôlego, porque quis fazer essa aula rapidinho, 15 minutos. Galera, então é o seguinte, esta é a primeira aula sobre campo elétrico, apenas um conceito geral, apresentei a formulinha aqui logo no começo, mas nós vamos voltar a fazer uma aula mais especificamente falando dessas formulinhas. Tem outras formulinhas outra formulinha para se calcular o campo elétrico. O assunto hoje era sobre linhas de força, tudo bem? Mas falta a gente completar os exercícios da apostila. Pega a sua apostila 3, que você já deve ter pego lá no começo da aula, né? Na página 106.
Gente, na verdade, os exercícios já estão todos feitos. Olha o número 1 aí, ó. Represente as linhas de força do campo gravitacional gerado pelo planeta Terra. Já está feito. Só copiar aí na sua apostila. Olha o número 2, também já está feita, ó. Para a representação das linhas de força de um campo gerado por uma carga elétrica, é convencionado o uso de cargas de prova, sempre positiva. Pede-se representar as linhas de força do campo gerado por uma carga elétrica positiva? Tá aqui. Letra A tá feita aqui. Letra B. Cadê a letra B? Deixa eu mostrar para você a letra B aqui. Peraí. Aí. Ou não. Só um pouquinho. Eu deixei tudo pronto, mas não deixei, né? Aí, letra B. Achei que tivesse deixado tudo pronto, mas não deixei. Letra B. Cadê a letra B? Tá aqui em cima. Letra B. Ô, Guma. Quem sabe faz ao vivo. Aí, letra B, né? Na verdade, você já estava vendo. Eu que não estou vendo que eu estava mudando a tela. A letra B aqui, ó. Aqui embaixo, ó. As linhas de força do campo gerado por uma carga elétrica negativa. Aqui, tá feito já. Tá feito. Olha que beleza. O que mais? Vamos ver mais uma aqui. Ó, letra C. As linhas de campo gerado por duas cargas elétricas próximas de mesmo valor, mas de sinais opostos. Aqui, ó, letra A, B, C... Letra D, obviamente, e letra E. Vai estar na sequência, tá, pessoal? Tá na sequência, ó. A letra D. Olha aqui a letra D, ó. Ó. Próximas de mesmo valor e sinal positivo, que é essa daqui. Tá bom? Aí aqui, letra E, aqui embaixo, ó. Mesmo valor e sinal negativo, que é esse aqui. Tá bom? E aí, ó, a número 3. A número 3 nós vamos ter que... Vou deixar para você fazer sozinho. Antes de fazer a 3, dá uma olhada na 4 aqui do lado, ó. Deixa eu puxar aqui para ver se você está vendo a 4. Aqui a 4, ó. Dá uma olhadinha na 4. Duas partículas com cargas de valor Q e menos 2Q. Qualquer coincidência é mera... Qualquer semelhança é mera coincidência. Respectivamente, encontram-se fixas numa região do espaço, como é mostrado na figura a seguir. Faça o que se pede. Letra A, ó. Represente as linhas de força do campo gerado pelas cargas. Já está feito! Êêê, já está feito! O que mais? Deixa eu ver aqui. Letra B. Essa daqui eu já falei, mas a gente não escreveu ainda. Vamos escrever, ó. Determine a relação entre a quantidade de carga em módulo de cada partícula e o número de linhas. Pessoal, o que a gente pode concluir? Que o número de linhas representa a intensidade do campo, ou seja, se a carga é 2 vezes maior, ela gera um campo 2 vezes maior, então o número de linhas Bom, primeiro nessa daqui só quer saber uma relação. A gente está vendo que aqui nós temos o dobro do número de linhas daqui, tá bom? Deixa eu ver na letra C, que eu acho que tem mais pergunta aqui, ó. Letra C. Aqui, ó, letra C. Determine uma relação, agora que a gente vai colocar, determine uma relação. Se a carga é o dobro, a gente faz o dobro do número de linhas, que representa o dobro do campo nessa região, tá bom? Era isso. E a número 3, pessoal, que eu vou ter que voltar aqui um pouquinho, aí a número 3 eu vou fazer assim com você, ó. Eu vou usar esse desenho que aqui está, ó, esse aqui, para mostrar para vocês a número 3, ó. No ponto O equidistante às cargas é colocada uma carga de prova positiva. Ele está dizendo o seguinte, ó, se eu colocar uma carga positiva bem aqui, ó, colocar bem aqui, ó, uma carga positiva. Eu sei que está pequenininho, deixa eu voltar para minha tela grande aqui, para você enxergar. Aí, bem aqui eu coloquei uma carga positiva. Ele quer que você desenhe o vetor. Como é que o vetor é? Como é que a força elétrica vai ser nessa carga ali, ó? Gente, pensa comigo, ó. Deixa eu usar uma corzinha aqui para você enxergar. Se a gente pegar aqui uma linha imaginária aqui, ó, passando por essa e passando por essa, é onde a força vai agir, não é? Então, ó, essa carga positiva repele aquela positiva, para lá. Essa carga positiva é atraída por essa negativa, para cá. Essas duas forças vai dar uma resultante aqui no meio, ó. Quer dizer, o campo vai estar no mesmo sentido dessa força aí, tá bom? Deixa eu só ver lá se era isso que ele queria, ó. Represente a força elétrica que cada carga faz, fiz isso. Letra B, represente a resultante das forças sobre a carga, tá lá. Combinado? Beleza, pessoal? Bom, era isso, amiguinhos. Então a aula de hoje era só uma aula teórica mesmo, sem muito exercício, assim, sem muito conto para fazer. Nós vamos fazer isso na próxima aula. Combinado? Acho que 20 minutos tá bom, né? Beleza. Então hoje era isso. Se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, deixa um joinha, só para eu saber que você chegou, tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!